Olá, seja bem-vindo ao canal EBD Interativa para uma reflexão sobre os erros que os professores da escola dominical devem evitar. Quais são esses erros? Que tipos de erros podem ser evitados na ideia de ser um professor excelente, de ser um professor excepcional? Você que tem interesse de ser um ótimo e brilhante professor, eu convido a acompanhar este vídeo até o final e depois deixar o seu like, também a sua sugestão, para que outros professores sejam abençoados e alcançados. Também quero convidar você a fazer a sua inscrição neste canal EBD Interativa, ativar o sininho para que você possa ser notificado de vídeos fantásticos, de vídeos que edificarão, acrescentarão ao seu ministério, à sua igreja e à sua vida pessoal. Então, não deixe de ativar o sino e não deixe de deixar o seu like também aí, o seu comentário no final deste vídeo. Antes de falar sobre os erros que devem ser evitados, me permita falar com você sobre os tipos de professores que temos em nossa escola dominical. Primeiramente, temos o professor que sabe muito, mas não consegue se comunicar bem. É aquele professor que tem várias formações, é aquele professor que lê N livros, tem N conhecimento, mas não consegue passar, não consegue transmitir o seu conhecimento de forma louvável, de forma didática. Então ele sabe muito, mas ele não sabe passar. Nós temos esse tipo de professor. Então o outro tipo de professor que temos é aquele que comunica-se bem, fala muito bem, expressa-se muito bem, mas tem pouco conhecimento, é o que nós chamamos de professor raso. Ele fala bem, tem ótima eloquência, ótima retórica, oratória, mas ele não consegue passar melhor aquilo que ele gostaria de passar, até porque ele tem pouco conhecimento, embora fale muito bem. Um outro tipo de professor que temos em nossa escola dominical é aquele professor que tem pouco conhecimento e não sabe se comunicar bem. Você conhece esse tipo de professor? Não fala bem, não tem uma boa dicção, não tem uma boa expressão e ainda por cima não tem nada de útil a se aproveitar do que se fala, do que se escuta, porque ele é raso no saber, não se comunica bem e também não tem conhecimento para passar. Até então vimos aí 3 tipos de professores. O que tem muito conhecimento, mas não sabe passar, o que tem pouco conhecimento, mas se comunica muito bem, e agora aquele que tem pouco conhecimento e também não sabe se comunicar bem. Mas talvez você esteja se perguntando aí, mas então quem é um professor excelente? Que tipo de professor eu poderia ser para ser um professor brilhante, um professor excelente? É um professor que tem muito conhecimento e venha se comunicar bem. O segredo de uma ótima aula é você ter um vasto conhecimento, né? Seja na área secular, teológica, seja na área cristã, seja na área das religiões, seja na área das culturas humanas, civilizações humanas. Sim, você tendo um vasto conhecimento, com certeza você vai ser um professor excelente, digno de aplauso. Mas no início desse vídeo, eu falei aqui que estaria falando sobre os erros que devem ser evitados pelos professores da escola dominical. Quais são esses erros? Já falei do professor excelente, mas quais são esses erros? O primeiro erro que o professor deve evitar, o professor da escola dominical, é o erro de pensar que nunca vai errar. Qual é o professor que nunca errou? O pastor Marcos Tully, em sua fala, ele vai afirmar o seguinte: os homens querem ser deuses, enquanto Jesus se fez homem. Embora não tendo erro, embora não tendo pecado, Jesus se fez homem. E nós, sendo homens falhos, embora tendo em nós a palavra de Deus que é infalível, nós estamos sujeitos ao erro. Então a gente não deve ignorar a possibilidade de errar algum dia. Mas tem um erro que a gente pode evitar muito, que é o erro de ignorar a devoção a Deus. Devoção a Deus, digo, uma vida de oração, uma vida de jejum, aonde você vai orar a Deus pela sua vida enquanto professor, vai orar pelos alunos para que Deus abençoe, para que a aula venha fluir.
Então você pode e deve sempre permanecer em uma vida de devoção com Deus, oração, jejum e Bíblia, né? Aquele momento que você tem de comunhão para que Deus fale ao seu coração. Então deve-se evitar esse tipo de erro de, ao se estudar muito, esquecer essa parte tão importante na vida cristã, que é a vida de oração, vida de comunhão. Um outro erro que o professor deve evitar é o erro de ser rotineiro, repetitivo. Logo, ele deve buscar o que? A criatividade. Em cada aula, surpreender os seus alunos. Em cada temática, ele agir de forma diferente. Para quê? Para que ele venha ser alguém relevante e alguém que consiga impressionar os seus alunos. Então, evite o erro de não ser criativo. Um outro erro que o professor deve evitar é um erro de não estar preparado. Talvez você diga, não é minha escala, por que se preparar? Se prepare sempre, porque na falta de um outro professor, você que vai lecionar. Você também deve evitar preparar-se só quando for lecionar, né? Busque conhecimento, busque conhecer sobre assuntos, busque pensar como expressar um determinado tipo de assunto, um determinado tipo de aula, que quando você for convidado, você poderá ser pego de surpresa, mas despreparado não. Olha que maravilha! Um outro erro que o professor deve evitar é de ignorar o conhecimento bíblico e o conhecimento teológico. Há professores que pensam que Deus vai revelar tudo ao seu coração, que Deus vai o capacitar ali naquele momento para lecionar com louvor, com excelência, e isto é um grande erro. O professor deve fazer a sua parte, que com certeza o Espírito Santo o fará lembrar daquilo que ele aprendeu, daquilo que ele estudou. Logo, professor, busque conhecimento bíblico, busque a leitura da Bíblia constantemente, busque entender aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada e ainda por cima, não deixe de fazer um curso teológico, não deixe de se capacitar, não deixe de buscar o conhecimento de Deus e da sua palavra para que você tenha domínio das Escrituras e consiga manejar bem a palavra da verdade. Por último, não menos importante, o professor precisa ser alguém contextualizado, que tenha conhecimento também das ciências humanas e da cultura secular, aquilo que está acontecendo à sua volta, até para que consiga conciliar a aula e venha dar uma aula excelente. Então não ignore aquilo que está acontecendo ao seu redor, em seu contexto. Busque estar por dentro, busque estar informado, noticiado daquilo que acontece. Então, meu querido professor, professora, que Deus te abençoe, que você possa cada vez mais ser excelente no seu ato de ensinar, porque estamos ensinando as preciosas verdades da palavra de Deus para alcançar vidas e abençoar vidas. Então esteja sempre preparado, estude sempre, se dedique ao máximo que puder. Lembre-se, mesmo fazendo tudo isso, você está sujeito a errar. Então não ignore essa possibilidade de errar, embora você vai se preparar para não errar e comunicar com excelência a palavra, uma vez tendo um precioso conhecimento. Então seja um tipo de professor que tenha conhecimento e se comunica com excelência, que fale de forma que os seus alunos consigam entender e aprender a preciosa palavra de Deus. Foi muito bom ter você até aqui e que Deus te abençoe. Eu espero você em uma outra reflexão docente, em uma reflexão também sobre as lições bíblicas e assim por diante. Que Deus te abençoe. Até o próximo encontro.